2016. Doutor Richard, mais uma vez um prazer, um bom dia, feliz ano novo, né? Tá valendo, hoje praticamente é o primeiro dia útil, né? Do ano 2016. Doutor Richard, antes da decisão da Eletrobras sobre a CEAL na semana passada, o senhor enviou mensagens a possíveis compradores da companhia e ao próprio governo federal sobre o problema. Essa decisão não é simples de ser tomada, não basta apenas uma posição do Supremo Tribunal Federal. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado por essa oportunidade. Prazer. Quero abraçar a todos da TV Mar. Feliz ano novo a todos e parabenizar pela estrutura, por tudo que está sendo feito e realizado por vocês. Muito obrigado. A questão da privatização da CEAL iniciou em 1997. Em 1998 foi que ingressei com a LIDE, com a ação, com o processo judicial. Em 97, quando houveram aquelas discussões de governo federal e estadual para vir socorro financeiro para o estado de Alagoas, a CEAL foi colocada pelo governo estadual como garantia de empréstimos. O governo federal enviou um valor um numerário muito alto para o estado de Alagoas. Não se sabe até hoje como foi empregado, dizem que em folhas de pagamento, mas o estado naquela época, mesmo em situação de crise, constatou-se que poderia pagar os funcionários públicos que não pagaram e só foram pagos mediante aquela revolução na porta da Assembleia. Ou seja, uma omissão grande de todas as autoridades que fez decorrer naquelas situações. Feito essa transação com o governo federal, através de um contrato de confissão e renegociação de dívidas, integrou-se esse valor que foi levado à Lume, de quase R$1 bilhão, e o estado de Alagoas passou para o governo federal, para a Eletrobras e para o BNDES, o Bandepaz, 100% de todas as ações da CEAL, com base em uma norma estadual editada pelo governo, aprovada pela Assembleia Legislativa, que não dava sustentação para tanto, porque teria que seguir a norma federal, que é justamente a de licitações nos serviços públicos, mesmo sendo de governo para governo a realização da compra. E não se fazia e não faz sentido que, em se passando as ações da CEAL para o governo federal e para a Eletrobras, o estado de Alagoas tenha que ainda ficar com o passivo da CEAL. Ou seja, hoje o passivo da CEAL, das ações trabalhistas, das lides de danos morais, de qualquer coisa e a qualquer título que exista, é do governo do estado de Alagoas, não é do governo federal, não é da Eletrobras, não é do Bandepaz. Resultado, além disso, se figurava na época a famosa cartelização. E isso me foi vindo a lume através de informações de pessoas de lá da Espanha, e pessoas que faziam parte na época do governo e que me chamaram a atenção a respeito dessas situações. Estava existindo uma mobilização a nível de Europa para comprar todas as estruturas ligadas à a parte de eletrificação, de fornecimento de energia, de telecomunicações por parte de empresas da Europa. Bom, foi toda uma gama de situação que me fez ingressar com essa ação, com essa lei. Naquele momento, a ação popular não surtiu efeito. Tive que ingressar com a medida cautelar para suspender a privatização, e aí eu fiz a comunicação pessoal a todos os lugares e estruturas necessárias para evitar a realização, como fiz dessa última vez também. Não tem como eles levarem a lume nem liberação de dinheiro para o estado de Alagoas, nem tampouco privatizar sem antes a solução dessa causa, que teve ingresso em 98 e hoje encontra-se com o ministro Barroso, que é o relator. Inicialmente foi Joaquim Barbosa, hoje o Barroso, relator da causa, e o Ministério Público Federal, através do Janote, já emitiu o primeiro parecer
no sentido de que a ação deve sair do Supremo Tribunal Federal e voltar para a Justiça Federal de primeiro grau para processamento e julgamento. Ou seja, a perdurar isso, teremos mais 12, 14 anos na CEAL sem uma solução. Terrível, né? Agora, Turista, é fantástico. Você fez aí essa nuance, nós viajamos nessa luta, no tempo, mas com muita precisão. O senhor colocou, como sempre, competentemente, com muita precisão. Quando houve, doutor Richard, a discussão sobre essa federalização da CEAL, em 97, o governo federal disse que venderia a empresa um ano depois. E isso acabou não acontecendo. Hoje o governo Renan Filho espera, inclusive, receber, né, esses 2 bilhões de reais em sobras da União sobre a negociação da CEAL. Essa ação popular impede essa operação? É esse o entrave, então, de não poder o governo receber ou o governo federal negociar, então, a empresa? Impede juridicamente, mas não impede politicamente. Você sabe que na esfera administrativa pode o governo federal assegurar-se dessa estrutura e liberar verbas sob a égide de que é por conta de sobras do governo para a CEAL. Pode acontecer isso. Essa é uma opção. Eu não tenho condições de impedir. Todavia, tudo isso pode ser desfeito quando for julgada a lide, quando se ingressar e entrar no mérito. Uma das questões aí, de fato, além da devolução das ações da CEAL para o governo do estado de Alagoas, é o ingresso de valores com relação a danos que o estado sofreu nesse período e que foi provocado pelo governo federal diante da má-fé que foi utilizada no contrato de confissão e renegociação de dívida, que, por sinal, está sendo também questionado na Justiça Federal. Hoje está no Superior Tribunal de Justiça, que eu sou o autor, tentando provar que o estado de Alagoas, com tudo isso, não deve 50% do que é cobrado a ele no montante geral. A União perdeu no Tribunal Regional Federal e recorreu para estar no Superior Tribunal de Justiça. Para anular 50% da dívida do Estado, que também tem dentro dessa lide valores relativos à CEAL. Exatamente, que é isso que o governador está tentando reaver, tentando buscar. Buscar, que até poderá conseguir. Até poderá conseguir. Ele tem uma administração até agora excelente, muito boa, e o relacionamento dele com o governo federal é espetacular, é excelente. E ele tem condições de conseguir. Como o senhor disse, politicamente. Politicamente. Ele vai. Legalmente estaria com. Legalmente tem um conflito em relação por conta da lide, e um dos objetos dela é justamente isso. É o valor que ingressa e o que sai. Muito bem. Quais são, então, doutor Richard, quais são as consequências, por exemplo, se a CEAL for reintegrada ao patrimônio de Alagoas? Os antigos trabalhadores que aderiram ao programa de demissão voluntária, se eles poderão ser readmitidos? E os nossos telespectadores, inclusive, estão fazendo as perguntas. Eu acho que são funcionários que estão, inclusive, agradecendo por essa luta, porque eles não queriam a privatização, não querem, inclusive, a privatização. Então, tem muitas pessoas lhe dando os parabéns. Não sabiam quem era a pessoa que estava ingressando com essa ação. Recebam o carinho dos nossos telespectadores, estão ligando de muitas pessoas. Obrigado. E essa pergunta, inclusive, é feita por uma comissão de servidores perguntando sobre isso. Se eles seriam readmitidos caso esse patrimônio voltasse para o estado de Alagoas. Eu teria que ler o dispositivo que ele foi eleito a respeito dessa situação. Mas, de uma forma geral, para se ter uma ideia, o PDV que foi lançado pelo estado de Alagoas é totalmente ilegal, inconstitucional. Inclusive porque só quem poderia realizar a assinatura, emitir a assinatura do ato de demissão naquela época era o governador, e não ele transferir poderes para quem quer que seja, mesmo que fosse com autorização da Assembleia Legislativa Estadual. Então é inconstitucional. Hoje, por conta de os servidores que foram demitidos não terem mobilizado judicialmente de forma correta essas situações, é impossível o retorno, é impossível o retorno. E alguns que foram mobilizados, eu até acompanhei de perto, muita pressão política, os fizeram perder essa situação, que o tribunal, inclusive, passou anos verificando essa questão. Mas no caso exclusivo da CEAL, concursados
com estabilidade, eu tenho certeza que, a depender da situação de cada um, poderia ser anulado. É preciso ler o termo que foi assinado. Muito bem. Tá aí, então, cada contrato caso desse, é um caso, cada né? decreto, cada finalidade é um mundo diferente. Então é preciso estudar, realizar a leitura dele. Muito bem, doutor Richard, fantástico. Doutor Richard, a CEAL é uma companhia, por exemplo, com um orçamento de quase 300 milhões de reais agora em 2016, mas é inclusive considerada uma estatal inviável. Quem inviabilizou a CEAL? A CEAL não é inviável. Inviável, eu vos digo, foram os números de administradores que passaram pela CEAL e causaram esse estanque dela. Ela não é inviável, os trabalhadores são perfeitos. Terceirizaram o serviço que não haveria necessidade de terceirizar. Exatamente. Porque tem servidores lá dentro que têm condições de fazer, e até os que se afastaram poderiam ter retornado à empresa com essa função. Com essa função, exatamente, através do sindicato ou de uma outra organização, mas terceirizaram. Então, tudo dentro de uma estatal tem que ser feito. A exemplo da Petrobras, esse absurdo que está acontecendo. Não modifica nada na CEAL. Faça-se uma pesquisa, uma perícia, uma investigação de 1977 para cá e vejamos quem é culpado por ela ter se tornado inviável, que mesmo assim tecnicamente não é inviável. É uma empresa que arrecada muito, que tem excelentes clientes, os clientes que não realizam pagamentos, a CEAL, através do corpo jurídico e administrativo, tem conseguido reaver o valor financeiro. Agora é uma estatal que não tem investimento, porque o governo do estado de Alagoas absorveu toda a dívida dela, não pagou, e o governo federal não quer realizar o pagamento de nenhuma dívida da estatal por conta desse contrato que os ex-governadores assinaram com o governo federal, e também porque não quer sequer se arriscar a investir em uma estatal que o governo do estado não vem administrando bem, porque é um dos que indicam os seus administradores. Não é só a Eletrobras, passa também tudo pelo governo do estado de Alagoas. Nada é indicado para a CEAL que não passe pelo governo do estado de Alagoas e pelos partidos políticos. Coloque um administrador na CEAL puramente técnico, como eu conheço vários, inclusive saíram de Alagoas para uma estruturação em doutorado, mestrado fora e retornaram com magníficas notas e excelência em estudos. Coloque para administrar, você vai ver uma empresa de excelência. Ou seja, você não pode administrar uma empresa pública, o poder público, o governo estadual, o municipal, seja o que for, como se você estivesse administrando a sua casa. Exatamente. Que, por sinal, se administrar errado, vai faltar comida e vai faltar dinheiro para transporte e pagamento de colégio. Verdade, perfeito, doutor Richard. Parabéns pelo seu desabafo aí, literalmente com competência e juridicamente falando correto, tá bom? Muito Obrigado, bem mesmo. Obrigado. Nos nossos telefones recebo o carinho de vários telespectadores. Quero agradecer mais uma vez a nossa audiência e dizer que dentro do possível nós vamos fazendo a pergunta, mas por conta da televisão o tempo sabe que é curto, e dentro disso estão querendo saber os detalhes da questão da readmissão. Nós vamos fazer um compromisso, não está nada combinado, nós estamos ao vivo nesse exato momento, são 11 horas e 47 minutos. O Dr. Richard dá uma olhada razoavelmente nesse processo e trarei outras vezes para que ele possa aqui dirimir as dúvidas de vocês. Pode ser, doutor Richard? Pode ser, inclusive entregar a sua pessoa e nos reunirmos e na hora mesmo eu analiso e já digo que pode ser feito. Não preciso passar mais de 30 minutos, não. Eu sabia que ele ia dizer isso, ele é ótimo. Muito bem, doutor Richard, eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação, agradecer pelos esclarecimentos, agradecer pela nossa grande audiência e que bom a gente ouvir essa participação dos nossos telespectadores, te parabenizando, porque muitos não te conheciam, inclusive, estão te vendo agora, então, enfim, isso é muito legal. É importante que a comunicação tenha esse papel e exerça esse papel de passar a informação correta, né? de diminuir essa distância, digamos assim, não é? De quem faz, quem não faz, quem é quem, não é? Eu peço desculpas pela minha ausência com relação a essas informações na mídia, e até por conta de estudos e do trabalho, atualmente não exerço advocacia em razão de estar no Tribunal de Justiça. Claro. E em razão de não ter tido
a oportunidade de tempo de ligar para o Wilson ou para um outro jornalista, colega, né? Mas é muito complicado no dia de hoje você se ater a só um fato, uma coisa. Então aquilo ali